uma palavra de Deus para nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. A palavra que me chama a atenção aqui é como um de nós. Porque Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus então colocou querubins com espadas inflamadas, cercando o acesso ao jardim, porque Deus expulsou Adão e Eva para fora, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida em pecado, em desobediência, e se perdesse para sempre. Até nisso Deus teve misericórdia. Essa declaração divina, ela é profunda e tem sido muito estudada na teologia, pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia. E eu quero deixar só um comentário, uma observação sobre essa palavra. Como um de nós não significa igualdade com Deus. Aqui está o engano de Satanás a Adão e Eva, ou Eva e Adão. Porque o diabo disse: Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comer, vocês vão ficar igual a ele. Vocês vão se tornar igual a ele. Vocês vão se tornar poderosos. Vocês vão se tornar donos de si, de suas decisões, e vocês vão ficar grande igual a Deus. O engano, né? Ele é sutil, ele é enganador, ele é o inimigo das nossas almas. Ele enganou a terça parte dos anjos. Imagine você que não está orando e nem vigiando. Se Lúcifer enganou a terça parte dos anjos, se eu e você não orarmos, não consagrarmos, não vigiarmos, não ler a Bíblia e viver, seremos presa fácil de Satanás. Mas a expressão comum de nós não significa igualdade com Deus. Deus não está dizendo que o homem se tornou divino em essência. Jamais. A serpente prometeu: sereis como Deus. No versículo 5 de Gênesis capítulo 3, a sutileza da serpente. Mas isso foi uma meia-verdade enganosa. Porque o homem e a mulher se tornou igual a Deus, no sentido de sair da inocência e entrar agora no processo da consciência, discernindo entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Antes estavam na dispensação da inocência, da pureza, da simplicidade total, da dependência total de Deus. E só tinha coisas maravilhosas de Deus para a vida deles. Bênção sem medida, tanto da terra quanto do céu. Então, irmão, o homem tornou-se como Deus apenas em um aspecto específico. Passou a ter consciência moral, experimental do bem e do mal. Mas se tornar poderoso, se tornar autoexistente, engano da serpente. Pelo contrário, quando Adão e Eva comeram do fruto, desobedeceram a Deus e pecaram, foi uma tragédia. Porque a morte passou a reinar, o Satanás passou a ser príncipe deste século, Adão e Eva foram expulsos do jardim, sem direito a retornar, a morte entrou,
física e espiritual, os espinhos nasceram, a terra foi amaldiçoada, foi uma tragédia. O primeiro Adão falhou em tudo. E por causa do pecado de um, da desobediência de um, do primeiro Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Graças a Deus que Deus enviou o segundo Adão, que não pecou, não errou, não falhou, não desobedeceu, foi fiel até a morte, morte de cruz, e ressuscitou o terceiro dia pelo seu próprio poder e está à destra do Pai, intercedendo por nós e escrevendo milhares e milhares e bilhões de nomes de salvos no livro da vida. O nome dele é Jesus, o Senhor. Antes da queda, Adão conhecia o bem por convivência com Deus. Após a queda, ele passou a conhecer o mal por experiência própria, porque então pecaram, desobedeceram. Deus colocou todos os frutos, verduras, todas as espécies lá no jardim do Éden. E diz: comam de tudo, desfrutem de tudo, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão me desobedecer e vocês vão cair da graça. Vocês vão sofrer terrivelmente uma consequência espiritual e física. Vocês vão morrer física e espiritualmente. Não sabemos quanto tempo ou quantos anos, ou se foi muitos anos, milhares de anos, centenas de anos, que permaneceram fiéis até o dia que foram tentados pela serpente e comeram do fruto proibido. Aqui o versículo 22 está no plural. Eis que o homem se tornou como um de nós, plural. Há três principais interpretações teológicas. Primeiro, conselho divino celestial. Deus falando em meia corte angelical. Como em Jó capítulo 1 e 2, sempre no plural. Assim como um de nós, seres celestiais que conhecem o bem e o mal. Segundo, linguagem de majestade, forma solene de expressão divina. Terceiro, indício da pluralidade na unidade de Deus. Para cristãos, muitos veem aqui uma antecipação da Trindade. A Trindade eterna em diálogo sobre a humanidade, sobre Adão e Eva e a humanidade em geral. Mas nenhuma dessas opções contradiz a fé bíblica. A mais aceita no hebraico do Antigo Testamento é a ideia do conselho celestial, sem excluir o sentido trinitário à luz do Novo Testamento. Então, como um de nós, né? Lá no livro de Isaías tem a expressão no plural, façamos, né? Ou melhor, lá no livro de Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, plural. Lá no livro de Isaías diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Né? Plural, está falando, se entende de seres celestiais, do conselho celestial ou da Trindade divina. E para encerrar essa reflexão, o ponto central: Deus impede o acesso à árvore da vida. Se Adão e Eva comem do fruto da árvore da vida, ou têm acesso livre, sem restrições, eles se perderiam para sempre. Eles ficariam em pecados para sempre, sem direito à reconciliação. Por isso Deus foi lá e fechou o acesso, para eles não ter a condenação eterna. Nisso nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus. O juízo não foi apenas punição, também foi misericórdia, porque Deus fechou o acesso. Senão, se perderia para sempre, sem direito à salvação, à reconciliação.
Se o homem comesse da árvore da vida naquele estado caído, viveria eternamente em condição de pecado, sofrimento e separação de Deus. Até nisso nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus, que os impediu de tocar no fruto em pecado. Meu irmão, seja fiel a Deus. Se você errou, pecou, todo mundo erra, peca, mas corra, dobra o joelho, confessa o teu pecado, pede a Deus perdão e não cometa mais. Se é um pecado mais grave, procure seu pastor, pede ajuda e ele vai te ajudar. Mas fuja do pecado. O pecado gera morte, destruição. O pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Todos que se entregaram ao pecado deliberadamente, sem limites, morreram cedo, bem cedo, porque o salário do pecado é a morte. Mas todos que se dedicaram a Cristo receberam a vida e vida com abundância, vida com qualidade nesta terra e quando partir daqui, vida eterna com Deus para sempre. Então, a expulsão do Éden foi também um ato redentor, para que eles tivessem direito a uma segunda chance, a uma reconciliação. Deus foi misericordioso até nisso. E para encerrar essa palavra, um resumo simples. Deus quis dizer: o homem agora possui consciência moral independente, como seres celestiais, mas não pode permanecer eternamente nesse estado caído. Por isso Deus fechou o acesso à árvore da vida. Não foi maldade de Deus, foi misericórdia, foi graça, abundante graça. O desejo de ser como Deus levou à queda, mas em Cristo Deus oferece algo maior. Não sermos como Deus por rebelião, mas filhos de Deus por graça. Então, meu irmão, não deseje aquilo que Deus não tem para a sua vida. Não deseje aquilo que Deus detesta. Não deseje aquilo que fará você pecar e romper a sua comunhão com Deus. Não deseje aquilo que entristece o Espírito Santo. Continue fiel, leal a Deus, porque o céu é logo ali e o céu não é dos espertos, nem dos pecadores, nem dos ímpios. O céu é dos fiéis, dos arrependidos, dos que confessam seus pecados e deixam. O céu é daqueles que se rendem ao Senhor Jesus e reconhecem-o como Salvador, libertador e transformador, povoador do céu. O céu é daqueles que Jesus escreveu seus nomes no livro da vida. Fuja do pecado e seja fiel a Jesus, porque Ele te conduzirá para a vida eterna. Deus te abençoe.